Bom dia, pessoal! Como vocês podem ver, eu não pude estar presente hoje na aula, né? Mas como é o último dia de apresentações, eu conversei com a professora Aruna e vou fazer minha apresentação de uma forma um pouco diferenciada. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi essa minha experiência na docência, né? No meu estágio. Bom, o meu estágio ele ocorreu no Politécnico, né? No Colégio Politécnico da UFSM, onde eu dei minhas aulas no curso técnico em agropecuária, né, para 2 turmas do técnico em agropecuária, e a professora que me deu esse espaço foi a professora Mônica. Essa relação e essa conversa minha com a professora Mônica foi bem tranquila. Eu fiz o estágio 2 com ela, né, ela me abriu essa oportunidade de fazer o estágio 2, e aí agora posteriormente eu consegui realizar o estágio 3 com ela. Eu já conhecia ela, porque eu trabalhei uma época que ela fazia doutorado, eu trabalhei com ela no laboratório, ajudei ela no experimento e tal, então a gente tinha uma relação boa e isso facilitou bastante, né, para esse nosso contato, né, e essa questão do estágio. Ela então conseguiu, né, me disponibilizar essas horas, que a gente sabe que é bem difícil. Bom, então eu dei aula para 2 turmas de agropecuária. Uma delas era na quarta-feira de manhã, era das 9h30 ao meio-dia, né? E aí tinha um intervalinho. E a outra era na quinta-feira, às 13h30, e aí até umas 18h. Bom, a professora Mônica, então, ela me disponibilizava as aulas dela. Ela relatou que ela se sentia mais tranquila disponibilizando para minhas aulas, porque para eu não fugir tanto daquilo que ela dá, né, daquilo que ela vai trabalhando com eles, porque como a gente já vem falando, colegas já falaram nas apresentações anteriores, no colégio lá no Politécnico é tudo mais superficial e a gente vem da graduação, né, com aquela coisa mais esmiuçada de tentar saber o porquê das coisas, e lá é mais tu saber a coisa, né, tu saber fazer. Então, por isso que ela me passou as aulas, ela me deixou bem tranquila também para eu poder adicionar coisas, né, e mudar alguma coisa, mas ela me passou os slides. Por um lado, isso foi bom, né, foi bom porque eu não tinha que estar me preocupando tanto em pesquisar material. Nós tínhamos também uma apostila que a gente seguia a apostila, então isso também me ajudou bastante, né, eu estudava pela apostila e então eu não fugi tanto do que ela queria que eu ensinasse, né, que eu falasse nas aulas. Ela acompanhou todas as aulas, então ela estava presente em todas as aulas, né? A gente se encontrava minutos antes ou um dia anterior para conversar, né, como que seria. Porque tiveram aulas que eu fiz parte prática, né, de manuseio de sementes, manuseio de frutos. Então eu organizava o material antes para poder, quando chegar na aula, já tá tudo certinho. Bom, a primeira aula foi um tanto apreensiva, foi digamos, a que eu tive mais dificuldade, né? Porque então era o primeiro contato, eu tava, né, meio insegura a respeito do assunto, que era um assunto que eu gosto de silvicultura, só que a primeira aula era um assunto assim que eu não, na graduação eu não era tão chegada, né? Então a disciplina que eu ministrei então foi silvicultura, né? Isso também foi bem bom, porque era uma disciplina que eu gostava bastante na graduação, né? E eu trabalhei 2 anos e meio no viveiro florestal, que eu trabalhei ali só com silvicultura, né? Então eu sabia bastante a prática, eu consegui, tudo que eu falava na teoria para eles nos slides, eu puxava na prática e dizia, olha, quando eu trabalhei no viveiro, era assim, assim, assado, na prática, né? Sempre que eu sentia que eles estavam mais distantes, assim, né, eu puxava eles, falava, usava formas de puxar eles, dizendo assim, daqui a pouco vocês, como técnicos agropecuários, né, vocês vão ter que dar essa informação, ou vocês vão ter que, né, falar com o produtor de tal forma. E isso eu notei que era uma estratégia que ajudava muito, sabe? Tu puxar, sempre dizer o porquê que eles estão ali, sempre reforçar o porquê que eles estão ali, né? Isso me auxiliou bastante. Então a primeira aula foi assim mais tensa, mas aí na quarta-feira ela foi mais tensa e na quinta, como eu repeti aquela aula para outra turma, já foi bem mais tranquila. E a forma de acolhimento dos alunos também eu achei bem interessante, eles me receberam de uma forma bem boa,
né? Na primeira aula, a professora Mônica, ela fez a minha apresentação, né? Ela me apresentou, ela falou que eu estava vindo do PEG, falou a importância do PEG, né? E explicou, porque muitos não sabem, né, o que é o PEG, o que se faz no PEG. Ela explicou, então, o porquê que eu estava ali, né? E o porquê que era importante o Colégio Politécnico dar essa oportunidade. Ela falou também que ela precisou disso e na época dela professores abriram portas para ela, então por isso ela estava dando essa oportunidade para mim. Então isso já, né, ela já arrumou bem o terreno ali para eu começar a dar as aulas. E as aulas, elas ocorreram basicamente utilizando slides, né? Utilizando slides, mas também com muita coisa prática, né? Então teve aulas que eu falei sobre sementes, né, sobre diferentes sementes, né, dos diferentes grupos de espécies. E aí, na outra aula, né, numa aula a gente levava a teoria, né, eu levava a teoria, na outra eu levava as sementes para eles manusearem, né, frisei bastante as espécies que eram mais importantes em termos econômicos, que a professora Mônica dizia, né, frisa bastante isso. Então ela sempre me auxiliou dessa maneira. Então tiveram aulas práticas, né, a gente fez uma aula também no viveiro que tem ali no Politécnico, né, que é ali no setor de paisagismo. E aí, nessa aula, a professora, ela quis explicar um pouco da prática, né, que era a prática de repicagem. Eu ajudei ela, auxiliei ela ali, e depois a gente foi para a sala e eu dei a teoria daquilo que ela tratou na prática. Então era bem interessante essa troca, a gente trabalhava junto, né, e ela ficava ali observando as minhas aulas. Então eu acho que na avaliação dela vai ser uma avaliação bem, né, não vai ser uma avaliação baseada em nada, né, porque, como a gente sabe, tem colegas que os professores não acompanharam. No meu caso, a professora acompanhou. Bom, então teve um momento que teve um feriado também no decorrer ali das aulas, que daí eu me atrasei um pouquinho com a turma de quinta à tarde. Então eu estava sempre mais adiantada na quarta e aí desemparcerou um pouco. Então já não ficou tão fácil assim estudar para uma aula e dar outra no outro dia igual. Mas foi bem tranquilo, né, nesse quesito. Então as aulas ocorreram então iguais, né, para uma turma e para outra, só que aí deu esse desencontro por causa do feriado. No final eu fiz um passeio com eles, né, levei eles, fiz uma saída a campo, levei eles na minha área experimental, né, que é aqui no UFSM, que é com erva mate. Eles gostaram muito, né? Eles adoraram esse passeio, que daí eu expliquei o que era feito ali. A professora Mônica também achou bem construtivo, bem importante essa visita, porque eles, como ela falou, eles não têm quase isso, sabe? E quando se trata de erva mate, então muito menos, né? Não é muito comum a gente encontrar povoamento de erva mate, né? E tão perto, né? Tão próximo, né? Sendo dentro da UFSM. Eu notei também uma facilidade enorme, né, para eles conseguirem ônibus, né? Então foi assim, de um dia para o outro, assim, de uma semana para outra, ela já disse que tinha conseguido ônibus e o ônibus estava ali na porta. Então não é essa dificuldade que a gente tem, né, de conseguir ônibus. No Politécnico, assim, ele parece que tudo funciona ali. No final das aulas, quando eu estava acabando, eu pedi para eles para que fizessem para que me dessem, né, um retorno, né? Até falei que a minha orientadora tinha solicitado, né, para ver a visão dos alunos e não ficar só na visão minha, né? Porque eu tenho uma visão da minha aula, a professora que estava observando tinha outra, mas eles teriam outra. Então eu pedi para que eles me dessem esse retorno, mas deixei bem livre, assim, quem quisesse e quem não quisesse, não precisava pôr nome, deixei bem livre. E pedi para eles escreverem o que eles acharam, né? Pontos positivos, pontos negativos e algumas sugestões. Então, de uma maneira geral, né, que eu observei no retorno que eles me deram, algo como que eu falava um pouco rápido, né? Mas isso depois, eles falaram que depois com o tempo isso foi passando. Eu acho que no início, né, um pouco de ansiedade, eu falava um pouco mais rápido. Mas que gostaram muito das aulas, né? Me elogiaram muito. E também falaram que a questão dos slides, né? Isso eu até passei para a professora, que reclamaram um pouco desses só slides. E que gostaram muito da saída a campo, né? Desse passeio que a gente fez no meu experimento. Então isso também
a professora gostou bastante porque ela também pode ter uma visão do que eles acham das aulas, né? Então ela, com certeza, agora ela já vai mexer nessa questão de slides, de repente fazer mais dinâmica, né? Outras estratégias de aprendizado. Mas a recepção era sempre muito boa, né? Teve um dia que eu dei um exercício e a gente fez junto. Aquele dia foi muito construtivo, porque eles ajudam bastante. Claro que as duas turmas, elas são bem diferentes, né? A turma da tarde, ela é mais na dela, assim, ela não tem muita reação. E a turma da manhã, ela já interagia mais, tem os alunos, parece que mais instigados, mais interessados. Então dava pra ver bem nítido, assim, o jeitão de cada turma, né? Ganhei presente no final, teve uma turma me deu uma caixinha com doces, a outra me deu um buquê de flores, né? E escreveram no quadro, tudo, foi bem legal. Eu vou passar também as fotos, né, do final ali, da saída a campo também para vocês visualizarem. De uma maneira geral, eu gostei muito da experiência, fiquei triste quando acabei, né, mas é menos uma coisa, né, pra gente que tá cheio de coisa. Mas foi muito construtivo, assim, o estágio 3, para minha formação. Com certeza é algo que eu nunca tinha passado antes. E também é algo que me motiva a seguir na área acadêmica, né? Seguir na docência. Isso foi algo que me fez, né, pegar mais gosto pela docência. A vivência da sala de aula no dia a dia. Claro que a gente sabe que tem dificuldades, né? Mas que nada é maior do que essa vontade de ir para essa área, né, da docência. Bom, eu espero que eu tenha passado, né, um pouco do que foi a minha experiência. Eu gostei bastante, assim, não tem nada que eu diga, ai meu Deus, né, foi um problema ou foi preocupante. Não, aconteceu de forma bem tranquila, tudo fluiu muito bem, não tive problema com aluno nenhum, assim, no decorrer. E pelo contrário, assim, depois eles me adicionaram tudo no Facebook, né? Como a professora falou que antes não era interessante adicionar. Mas aí depois, como no último dia de aula, eu passei meu e-mail, agradeci muito a recepção deles, né? Falei que eles tinham uma amiga, né, como profissional, falei que eles vão ter uma carreira brilhante, né, porque eles já estão acabando. E passei meu e-mail, né? Então eles daí pegaram e me adicionaram tudo no Facebook. E como eu falei que eles agora têm uma amiga, então agora eu adicionei todo mundo que me adicionou, né? Mas só depois que terminaram as aulas. Mas então foi isso, assim. Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouco da minha experiência com a docência, né, no Colégio Politécnico. Tá bom? Muito obrigada. Bom resto de aula para vocês, boas apresentações. Espero que todos tenham ido bem. E um beijão.